Who runs the world? Bilionários. Ou ao menos eles acham que sim e se acreditam estar acima de qualquer regra. Uma questão de ego. Há uns 18 anos mais ou menos, Elon Musk era tido como uma promessa de Tony Stark. Poxa, o cara era diretor da Tesla, que queria mudar o mundo com seus carros elétricos. Uma promessa global de acabar com a emissão de gases poluentes com carros pessoais elétricos. Nobre. Também vale lembrar, né, que só mais carros na rua continua não resolvendo uma série de problemas de mobilidade urbana que ainda precisa de uma malha funcional com diversos tipos de transporte público. Então, assim, não é só carro, mas o transporte de pedestres, bicicletas, trens, metrôs, ônibus. Mas voltando a bilionários promissores. O Musk não fundou a Tesla, nem o PayPal, nem o Twitter. Mas vamos de vinheta porque, né, se não me alongo aqui, aí já sabe, né, a gente só passa a vinheta lá no meio do programa. Então, por favor, Nath, a vinheta. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar a sua manhã muito bem informado. Assina o Meio. Vale a pena. O Musk comprou sua parte nessas empresas. Já a SpaceX foi fundada por ele e Tom Miller, com o objetivo de reduzir o custo do transporte espacial e, óbvio, colonizar Marte. Porque sim, o sonho de um homem branco criado durante o Apartheid na África do Sul é, obviamente, o colonialismo. Pena ser um planeta sem vida, senão Musk já estaria preparado para empregar todas elas. Não vou falar sobre o suposto salário que marcianos receberiam, tá? Voltando, diversos funcionários da Tesla processaram a empresa por racismo. Além dos processos individuais, um processo coletivo com 240 trabalhadores que estão na empresa desde 2016 e até hoje conta relatos tenebrosos de racismo lá dentro, injúria racial e outros se referindo à fábrica como um navio negreiro ou plantation. Esse é só mais um dos processos. E que o Musk já falou que os trabalhadores têm que ser resiliente. Sim, frente ao racismo. Isso é um pouco do que sabemos do caráter de um dos homens mais ricos do mundo. Tão rico que comprou o Twitter por pura vontade própria. Um aplicativo que, sim, a gente fala muito sobre, porque antes da era Musk ele era muito funcional para breaking news, mas ele é pequeno. Mas funcionava para dissipar morte, terremoto, acidente, tudo a gente sabia primeiro por um tweet que viralizava, se tornava trending topic e de repente a gente tinha incontáveis fotos e relatos sobre o incidente. O que se tornou tão usual que o Twitter precisou dar o selinho azul para verificar as informações. Afinal, era fácil espalhar mentira, né? Então, para se ter uma fonte confiável, os selos, espalhados por jornalistas, fontes seguras, celebridades. Mas, ao ser comprado por 44 bilhões de dólares, eles foram o primeiro sinal de que o ego do Musk destruiria a plataforma de 17 anos, que, vale lembrar, nem é tão grande assim. Musk decidiu tornar os selos compráveis. Um preço não tão caro para uma realidade norte-americana ou europeia, mas definitivamente cara para padrões brasileiros de consumo. Demitiu 50% dos funcionários, equipes de moderação, de diversidade, de segurança. Agora, inclusive, a empresa deve pelo menos 500 milhões de dólares em indenizações para funcionários. Essas são as informações de um processo coletivo de uma ex-funcionária que foi prometida 6 meses de indenização. Prometida. Pois é. Além desse processo, outros que acusam o Twitter de ter visado mulheres e PCDs nas suas demissões em massa. Caráter, né? Para Musk, na sua conta, isso tudo não passava de bobeira. Teve até um funcionário PCD que não podia ser demitido, já que a sua empresa tinha sido comprada pelo Twitter. E ele descobriu que tinha sido demitido por um tweet do Musk. Legal, né? Bem humano. Mas para o bilionário, tudo bobeira. E até mesmo questão de orgulho. Afinal, era uma economia demitir todas essas pessoas. E isso para ele era motivo de orgulho. Mas, sem moderação e com selo de verificação à venda, o Twitter americano virou um caos. Americano porque, de novo, para o padrão brasileiro, não é tão comum o selo de verificação ser ali algo viável de se pagar todo mês.
Já para os americanos, o caso é um pouco pior. As piores pessoas pagaram pelo selo e recebem um boost. Afinal, o algoritmo entende que contas com o selo são mais importantes de serem visualizadas. Porque, deveriam ser contas confiáveis, de pessoas confiáveis. Não mais. Então isso habilitou e muniu contas que espalham discurso de ódio. Conteúdos neonazistas, racistas, homofóbicos, antissemitas, conspiracionistas. Esse tipo de conteúdo recebe o boost por terem selo azul. E o uso do Twitter americano é terrível. Pega uma conta americana que comenta política ou de um político, por exemplo. As replies que têm maior promoção pelo algoritmo são as das contas pagas, dos usuários do Twitter Blue. Então os primeiros comentários são quase sempre irrelevantes, porque são ou haters, ou gente de extrema-direita, ou shitposters, que também, provavelmente, são só neonazistas disfarçados para aliciar jovens, mas isso é outro papo, isso é outra curadoria inteira. É dificílimo navegar pelo Twitter norte-americano e achar conteúdo de qualidade, porque todo conteúdo impulsionado por contas pagas é ruim. E se contas hoje publicam conteúdo falso e ele é altamente replicado, existe a nota da comunidade para tentar dar contexto àquela mentira. Desmentir. E o Musk tweetou essa semana uma mentira. Disse que um efeito colateral possível da vacina da Covid-19 é o risco do infarte. É mentira. O tweet dele, que teve muitas replicações, recebeu uma dessas notas, de que o risco do infarto, na verdade, era muito maior ao se contrair a doença do que ao se vacinar. Com fontes, claro. A nota foi removida. Sumiu. Mas o tweet do dono da plataforma seguiu ali. Ego. Orgulho. Tal qual o CEO da OceanGate, que naufragou junto com o Titan e achou que poderia ser um bom negócio baratear o custo de um submersível, sendo que a passagem custava $250 mil. Ego. E o sentimento de se estar acima de tudo. Por isso, Musk quis renomear o Twitter com a sua aparentemente letra favorita X. Sem nem consultar o usuário do Twitter que tinha esse arroba. Pois é, por algumas horas o rebranding foi todo feito nas imagens, mas todos os arrobas seguiam como Twitter. E ainda, o dono do arroba X disse que de repente a sua conta trocou. Ei, liberdade. E ainda, o Twitter Japão não pode se chamar X-Japan, porque X-Japan é uma banda, então é só Japan. Mas a obsessão pela letra é de 99, quando ele fundou um banco chamado X.com, que depois ele juntou com o PayPal. Não só, o nome do seu filho é XAA-A12, e a Tesla tem um modelo de carro que é o modelo X. Lá atrás ele tentou até renomear o PayPal para X. E adivinha, grupos de foco acharam que parecia um site pornô. Quem diria? Enquanto o PayPal já era um verbo nos Estados Unidos, que é o sonho de consumo de qualquer startup. Pô, vou te fazer um PayPal. Igual o Pix. Pix é verbo, Google é verbo, o Twitter é. Você twitta. Tweets. Mas no PayPal, os diretores não deixaram passar. E foi assim que o Musk perdeu o cargo de CEO do PayPal e foi substituído. Ou seja, quando ele tinha conselheiros que falaram e apontaram, olha, isso é tenebroso, ele perdeu o cargo. Na verdade, assim, passaram vários anos e ele fez a mesma coisa com outra plataforma. E assim ele matou o verbo tweet. Afinal, agora você faz o quê? Shit? Péssimo, né? Mas isso é a ideia de algo maior do bilionário em questão, que também desenvolveu outra obsessão desde o ano passado, o WeChat, o maior aplicativo da China que é necessário para quase toda a vida tecnológica chinesa. Pagamento, conversa, rede social, regulamentação. O WeChat é o que é porque a internet é regulamentada na China. O Musk não vai conseguir construir um super app com rede social de vídeo, texto, imagem, junto com banco e pagamento, porque falta muita coisa. Confiança também. Nos Estados Unidos não tem Pix, mas tem Venmo, tem o PayPal. Se o pagamento não é feito pelo Venmo, é feito pelo PayPal. Para se fazer um super app, você precisa de relacionamentos com outras empresas. O Twitter, X, o que seja, não tem nem mais resposta para e-mail de imprensa. Antes era um e-mail de cocô, agora é um... Vamos te responder em breve. mais educado, pelo menos. As demissões em massa, a falta de moderação e essas crises fizeram com que várias empresas parassem de anunciar no Twitter. Volkswagen, Carlsberg, United Airlines e outras empresas de peso pararam de pagar por anúncios na plataforma.
o que é péssimo para uma rede social que só faz dinheiro por anúncio, ou pelo Twitter Blue. Outro motivo é porque falta regulamentação, não só governamental, mas dentro da própria plataforma. O que vai acontecer com uma rede social que não bloqueia usuários suspeitos de compartilhar conteúdos neonazistas? De conteúdo com necrofilia, violência, abuso contra animais, que seguia no site? Não vai ser muito seguro para o X do Twitter manter pagamentos para possíveis criminosos, certo? Enfim, toda a minha opinião aqui se resume ao exato incidente que aconteceu nessa semana também. Para mostrar aí como o rebranding foi planejado do começo ao fim, né? O Musk pediu pela retirada da logo do Twitter da sede da empresa, mas não avisou os proprietários do prédio. Isso que ele não paga aluguel, tá? Enfim, como ele não avisou os proprietários, a polícia interrompeu o trabalho e o letreiro ficou só... "Ih". O que resume essa curadoria toda, né? Com essa incrível que eu deixo vocês e vejo vocês na próxima curadoria.